Uma história original do Geek Brasil. Que haja luz. Por que você fez isso com meus pais? Questionou o garoto ruivo, seus olhos tremendo de raiva, enquanto o brilho intenso do cenário realçava suas emoções. Você sentava à mesa dele, era o braço direito do meu pai. Braço direito do seu pai? Riu a sombra sentada no trono dentro da sala com deboche, suas palavras ecoando no ar como uma brisa gélida. Seu pai era um fraco, e a suposta paz que ele desfrutava era apenas uma ilusão, tão efêmera quanto o pó que se dissipa facilmente. Você o traiu! Gritou o garoto diretamente para seu oponente, incapaz de conter a dor que ameaçava transbordar de seus olhos em forma de lágrimas. Você o traiu para se tornar um mero capacho deles? Você tem noção do quão estúpida foi essa troca? Não estou interessado em ouvir um sermão vindo de você, o mais manipulado de todos aqui. A figura misteriosa sabia que suas palavras seriam como punhais no coração do garoto, mas, em vez de suscitar desconfiança, elas só alimentaram sua ira. O garoto soltou uma risada que parecia insanidade em meio a uma situação tão tensa, mas a torrente de informações que havia recebido em tão pouco tempo desencadeou uma transformação em sua mente, permitindo-lhe explorar aspectos que antes eram inacessíveis. Com a cabeça erguida e a mão sobre os olhos, ele riu ainda mais, zombando das palavras recentes. Você acha que esse discurso insignificante pode me afetar? Disse o garoto no meio de sua risada insana, elevando sua voz contra seu oponente. Por mais que tenha sido manipulado por todo esse tempo, não foi em vão. Foi a força necessária para chegar até aqui e acabar com a sua raça. A batalha prosseguia há algum tempo. Assim que adentrou o salão, o garoto partiu para o ataque contra seu adversário, sem trocar uma única palavra. No entanto, o sorriso que lhe foi direcionado quando executou seu movimento revelava a veracidade de tudo o que havia descoberto. Essa verdade queimava em seu coração como uma chama furiosa, uma ira que crescia como nenhuma outra batalha. As únicas palavras que conseguiu proferir foram aquelas que invocavam a origem de todas as coisas no universo, fazendo-o gritar: "Que haja luz!" Tchau, vô! Despedindo-se apressadamente do avô, Gael correu para fora da casa, fechando a porta com ímpeto. Com um pedaço de pão entre os dentes, o jovem garoto murmurou entre mordidas: "Vejo o senhor mais tarde." Um senhor de cabelos brancos, óculos e boina, aproximou-se da porta da sala, de onde o garoto havia saído, e soltou um grito potente como pode: "Não se atrase para o jantar." "Está bem, vô. Amo o senhor," respondeu o menino, enquanto cruzava o último portão que o separava da rua. "Agora tenho que ir. Já estou atrasado." Com destreza, o garoto ruivo fechou o portão e partiu em disparada em direção à escola. Seu despertar tardio comprometeria, inevitavelmente, seu desempenho nas atividades escolares. Apesar de sua inteligência, Gael Silva não possuía o hábito de acordar cedo. Gael era um adolescente comum de 16 anos, destacando-se pelos cabelos ruivos. Seus olhos verdes brilhavam intensamente através das lentes dos óculos que adornavam seu rosto. A razão de seu atraso para a escola era tão simples quanto intrigante: animes. Naquele dia, o garoto vestia um moletom azul, cuja manga direita ostentava 2 listras amarelas quase no nível do ombro. Seus cabelos ruivos e olhos esverdeados resplandeciam ainda mais em contraste com aquela peça de vestuário. A região onde Gael residia encontrava-se no ocaso do outono e no início do inverno. A queda das folhas das árvores pintava o ambiente com um espetáculo de cores. Mesmo que muitas das árvores do bairro não fossem típicas das estações, essa discrepância criava um fascinante contraste que hipnotizava os olhos de quem as observava entre o verde e o vinho. O motivo dos atrasos do garoto tinha uma explicação fascinante. Recentemente ele havia sucumbido ao encanto cativante de One Piece, imergindo-se no mundo da série e chegando cada vez mais perto da saga de Marineford. Noites se estendiam até altas horas, prendendo-o em uma teia de emoções e aventuras. Como consequência, a aurora surgia, e Gael emergia sonolento e atrasado para a escola. Seu avô, resignado, havia abandonado a batalha perdida de tentar persuadi-lo a dormir mais cedo e comparecer pontualmente às aulas. As notas excelentes de Gael serviam como um escudo que protegia sua liberdade. Falando sobre o Sr. Silva, além de ser o avô afetuoso de Gael, ele desempenhava o papel de um pai em todos os sentidos, uma figura guardiã, uma âncora de amor. Os detalhes envolvendo o sumiço dos pais de Gael
permaneciam envoltos em mistério. Cada vez que o velho senhor tentava sondar o assunto delicado, suas palavras encontravam uma barreira intransponível. O garoto resolutamente bloqueava qualquer tentativa de exploração do passado, declarando que o presente era tudo o que importava, e que seu avô era seu verdadeiro pai, enquanto sua avó, Dona Lourdes, era a mãe de seu coração. A casa que Gael chamava de lar era agora habitada apenas por ele e seu adorável avô. A ausência de Dona Lourdes, conhecida e querida pelos vizinhos como um farol de amor e afeto, era profundamente sentida. Contudo, a vida continuava em seu fluxo inexorável, seguindo o desejo da falecida senhora. Resumidamente, Gael irradiava uma bondade inata, embora enfrentasse as vicissitudes comuns da adolescência. Seu coração abrigava um amor não correspondido, suas obrigações escolares, desafios arduamente superados nos videogames, sua devoção aos animes e mangás. Uma paixão recente ardia em seu peito: One Piece, um anime que seu amigo Luiz Felipe havia recomendado com fervor. Normalmente, Gael costumava seguir para a escola acompanhado por seus amigos, Daniela e Luiz Felipe, que sempre passavam por sua casa antes de seguirem juntos seus respectivos caminhos. No entanto, naquela manhã, eles o informaram que não poderiam acompanhá-lo, devido a obrigações que os retinham, afinal haviam cansado de chamar o garoto em outros dias sem nenhum sucesso. Sem outra opção, Silva se lançou em uma corrida desenfreada pelas ruas do bairro, determinado a não se atrasar. O bairro onde Gael residia estava situado na zona sul da cidade de São José dos Campos, uma metrópole no interior de São Paulo, Brasil. Apesar das adversidades que toda cidade enfrenta, aquele lugar se mostrava um refúgio ideal para viver. Gael encontrava aconchego na familiaridade daquele ambiente, onde cresceu e forjou amizades inestimáveis. As ruas, adornadas por árvores majestosas, criavam um cenário acolhedor que tocava a alma de Gael. Mesmo nos dias chuvosos, quando os galhos podiam ceder sob o peso das gotas e interromper a energia elétrica, privando-o de suas sessões de animes e jogos de videogame, ele compreendia que as árvores proporcionavam uma atmosfera ímpar àquele bairro. Ao percorrer seu trajeto solitário, Gael sentia falta da companhia de seus amigos, mas a esperança de encontrar Daniela e Luiz Felipe na escola ainda ardia em seu coração. Ele, sendo o mais alto entre o trio, tinha a honra de liderar o caminho, permitindo que conversassem sobre as obras que assistiam e liam naquele momento. Apesar de Daniela não nutrir um apreço tão profundo por One Piece, ao escutar as inúmeras discussões entre os dois amigos sobre a grandiosidade da obra, ela finalmente se rendeu e decidiu dar uma chance ao anime recentemente. Mas naquele dia, a jornada de Gael para a escola foi permeada por uma atmosfera singular. Ele sabia que precisava seguir a rota mais curta para garantir que não chegasse tarde à aula. Restavam apenas 3 preciosos minutos até o fechamento do portão. Caso ultrapassasse as 7:01, seria impedido de assistir à primeira aula, restringido a entrar somente na segunda, e assim seria penalizado com uma advertência. A pressão recaía sobre ele, já que era o terceiro atraso que acumulava naquela semana. Ao atravessar a penúltima rua que o separava da escola, o destino lhe reservou um acontecimento inesperado. Um estrondo ecoou pela via, despertando sua curiosidade. Olhando na direção do som, Gael deparou-se com uma explosão que ocorria em um transformador alocado em um poste. Contudo, o que capturou sua atenção com maior intensidade estava aos pés daquela estrutura. Numa encruzilhada de decisões, Gael ponderou se realmente conseguiria seguir seu caminho sem perder a oportunidade de investigar o que despertara sua curiosidade. Caso optasse por desvendar aquele mistério, abriria mão da primeira aula. Contudo, o enigma diante de seus olhos era irresistível. Enquanto a falta de energia e a explosão do transformador mobilizavam as pessoas, que começavam a sair de suas casas e observar a cena, ninguém parecia notar o que Gael percebera. Um homem, trajando roupas casuais, encontrava-se prostrado aos pés do poste. Gael sentiu a necessidade de compartilhar suas suspeitas com alguém, e assim dirigiu-se a uma senhora que acabara de sair de sua residência. Com educação e um toque de timidez, ele se aproximou e indagou. Com licença, bom dia. Desculpe-me por fazer uma pergunta tão peculiar a esta hora do dia, mas a senhora está presenciando o mesmo que eu? Disse o garoto, apontando para o poste, a fim de chamar a atenção da mulher. Com licença, bom dia. Desculpe-me por fazer uma pergunta tão peculiar a esta hora do dia, mas a senhora está presenciando o mesmo que eu? Disse o garoto, apontando para o poste, a fim de chamar a atenção da mulher.
A senhora, de aparência serena, com seus cabelos castanhos elegantemente penteados e um olhar de curioso além dos anos, fitou Gael com um misto de surpresa e perplexidade antes de responder. Jovem, não percebeu a explosão do transformador no poste? Indagou ela, levando em consideração a peculiaridade da pergunta feita pelo garoto. Gael, compreendendo que não obteria a resposta desejada, abandonou a conversa no meio e seguiu em direção ao homem prostrado no chão. Com cautela, aproximou-se do indivíduo inconsciente e percebeu uma mancha de sangue que se formava sob ele. Ciente de que não podia movê-lo, decidiu que a primeira providência seria ligar para os serviços de emergência, uma vez que ninguém parecia ter tomado tal iniciativa. Os olhos de Gael deslizaram sobre o homem caído, buscando detalhes que pudessem revelar sua identidade. Calculou que ele devia ter aproximadamente 30 anos. Seus cabelos longos fluíam até alcançar os ombros, emoldurando um rosto oculto por uma barba densa. O homem estava deitado de bruços, com a bochecha direita encostada no solo, não emitindo sinais de respiração. Com agilidade, Gael discou o número de emergência 1, 9 e 0 em seu celular, ao mesmo tempo em que virou-se para o lado, ansiando encontrar alguma explicação para o fato de ser o único capaz de enxergar o homem estirado aos pés do poste. A ligação ecoou 2 vezes até que, finalmente, alguém atendeu ao chamado. Alô, bom dia. Eu gostaria de relatar um assassinato, afirmou Gael com firmeza ao telefone. Sim, exatamente. É na antiga Rua 18, próximo à Casa 135, Jardim Morumbi, em São José dos Campos. Após concluir a ligação, Gael direcionou novamente seu olhar para o corpo inerte, pronto para lidar com a situação que se desenrolava. Porém, o que testemunhou o surpreendeu de maneira avassaladora. O homem que outrora jazia aos pés do poste, agora estava ereto, emanando uma aura de profunda perturbação. Seus olhos encontravam-se agora totalmente embranquecidos, como se tivessem sido consumidos por alguma coisa, e como se não bastasse, uma espada misteriosa e sinistra materializou-se em sua mão direita, conferindo à cena um aspecto sobrenatural e assombroso. Apesar de sua aparência inerte, o corpo do homem começou a mover-se por conta própria, desafiando todas as leis da natureza. Era uma dança macabra e inexplicável, uma marionete sem cordas sendo manipulada por forças desconhecidas. Gael sentiu uma repulsa visceral percorrer sua espinha, enquanto observava aquele espetáculo grotesco e perturbador. Movido por um ímpeto desesperado de escapar daquela visão aterradora, Gael se viu preso em um pesadelo que transcendia a sua compreensão. O homem avançou em sua direção com uma velocidade sobrenatural, a espada encontrando seu alvo com precisão brutal. Num instante, a lâmina perfurou o abdômen do garoto, trazendo uma dor lancinante que se espalhou por todo o seu corpo. No entanto, a entidade que dava vida ao corpo inanimado revelou-se efêmera. O ser que controlava aquela marionete humana dissipou-se abruptamente, como se nunca tivesse existido. O homem caiu pesadamente no chão, agora sem vida, como uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas. Silva ficou paralisado, aturdido pela intensidade da experiência. O impacto da investida parecia reverberar por todo o seu ser, enquanto a energia vital o abandonava gradualmente. Tentou implorar por socorro, porém, ao abrir a boca, apenas uma torrente de sangue jorrou de seus lábios, manchando sua expressão de agonia. De joelhos no chão, sentindo cada vez mais a fraqueza dominar seu corpo, Gael experimentou o derradeiro esvair de sua consciência. Seus joelhos cederam, e ele tombou completamente no solo frio e impiedoso. Naquele momento, ao tentar oferecer auxílio a um desconhecido, testemunhou seu destino sendo selado pela mão inexorável da morte, imerso em um turbilhão de mistério e desolação.